E aí, pessoal, bom dia. Meu nome é Fabiano, para quem não me conhece, acho que a maioria já me conhece. E eu fiquei responsável aqui para falar dos principais protocolos de tratamento. Fazendo um roteiro rápido aqui, porque eu vou tentar resumir. Vou botar um cronômetro. Vamos fazer um histórico rapidinho também, só porque eu acho que vai ser importante para a gente, principalmente, dividir o cenário. Vocês vão entender que eu acho que dividir o cenário vai ser muito importante para entender a forma de tratar. Aí, uma pincelada bem rápida de antraciclinas e taxanos, que é as principais medicações que a gente vê. A história do HER2, que a Ana comentou já e mostrou quanto que tem sido legal. A hormonoterapia, os inibidores de CDK, que é uma realidade já na medicina privada, mas que a gente ainda não tem acesso no SUS, mas é que eu acredito que realmente não demora. E um pouquinho uma ideia da imunoterapia no câncer de mama. Então, esse aqui seria o nosso roteiro. Primeiro, comentar que o tratamento do câncer de mama, acho que todos vocês já viram o quanto que ele é, de fato, multimodal, e, por causa disso, ele acaba sendo também multiprofissional dentro da área médica e multiprofissional além da área médica. Depois, quando a gente encontra uma paciente com câncer de mama, o ideal é a gente sempre sentar e discutir com todas as partes que vão se envolver com o tratamento. E é um pouco disso que a Ana estava falando, porque a gente já não chega mais em biopsia e faz uma cirurgia de cara. A gente faz a biópsia para entender qual que é o tipo e poder planejar melhor a sequência. Isso tudo vai ter interferência. Aí, essa contextualização histórica que a Ana comentou, eu voltei já do início do tratamento. Só tem umas questões históricas que eu acho legal de comentar às vezes. A Ana comentou dos papiros. Na época que eu fui fazer uma revisão disso, eu vi o nome do egípcio que fez isso 3.000 anos antes de Cristo. Ele chama Imhotep. Tem a descrição, o papiro, todo escrito bonitinho, dizendo que ele viu o câncer na mama. E outra coisa muito interessante é que depois, na época medieval, ficou muito conhecida eu não sei se ela era relacionada à igreja, se ela era irmã, mas ela depois virou santa, que é a Santa Ágata, que ela teve as mamas arrancadas por ser considerada bruxa, e naquela época ela virou um símbolo do cuidado com a mama, então ela virou a santa protetora das mamas, a Santa Ágata. A respeito do início do tratamento, então, da forma como a gente até conhece ele hoje, a gente definiu as primeiras cirurgias aí no formato do Halsted, que é quando fazia essa cirurgia retirando não só a mama, mas o músculo peitoral maior. É muito raro hoje a gente encontrar uma paciente operada dessa forma, mas quando a gente encontra, a gente vê a pele realmente em cima do grádio costal. Então, é uma cirurgia bem mais agressiva do que as cirurgias que a gente vê hoje em dia. Na evolução seguinte, a radioterapia já veio em 1932, complementando o que a gente conseguiria aumentar de pacientes com chance de cura. Mas aí, uma primeira investigação com quimioterapia, e de uma forma bastante rudimentar, foi esse estudo aí, em 1958. Não era randomizado, teve um resultado super tardio, custou a sair o resultado, e trouxe um resultado positivo para os pacientes que eram mais graves. A marcação mesmo sobre o início da quimioterapia no câncer de mama, a Ana comentou na aula dela, eu acho que é legal botar isso assim de uma forma mais pontual, porque a gente às vezes pensa que é algo bastante antigo e tudo, e foi aí em 1976, esse estudo aí do Bonadonna, que fez o CMF. Eu acho que até algumas pessoas já viram pacientes fazendo esse esquema CMF como adjuvância. Ele não é um esquema hoje totalmente descartado, a gente usa ele como adjuvância de vez em quando em alguns cenários, dependendo se a paciente é muito frágil, ela não consegue fazer uma quimioterapia mais pesada, a gente escolhe ele. E aí, como exemplo, olha como que era a publicação, né? Era um estudo que tinha não muitos pacientes, 391, mas só de ver a curva de mortalidade, não sei se vocês estão acostumadas a ver isso, eu acho super legal, a gente às vezes não precisamos fixar o número, o resultado, mas a diferença da curva, quanto mais alta ela está ali, mais paciente se mantém vivo ao longo do tempo, né? E aí, a curva aqui de cima é a curva onde estava sendo as pacientes que estavam usando o CMF, e aqui as que estavam só em observação. Então, de fato, a gente teve um ganho bem expressivo.
para esses pacientes e passou-se a usar a quimioterapia. Aí, na sequência, ainda naquele período, a gente, com o Fischer, teve as primeiras discussões do que seria o conceito de doença sistêmica, micrometástases, e a possibilidade de a gente tentar fazer neoadjuvância. Uma meta-análise em 85 confirmou um ganho de sobrevida global, que é um ganho importante que a gente precisa ter em oncologia. A gente só vai acabar incrementando tratamentos se a paciente não só ficar livre da doença, mas se aquilo beneficiar ela de uma forma global, né? E no começo, no passado, esse benefício era entendido mais como tempo de vida. E hoje em dia até a gente já mudou um pouco isso. A gente entende que não é só viver mais, é viver mais e melhor, né? Na sequência, nos anos seguintes, de 89 a 97, tiveram vários outros estudos que tentaram diferenciar as pacientes que iam se beneficiando. Será que faz diferença ter axila positiva ou não? Será que faz diferença o paciente ser pré ou pós-menopausa? Mas que, de fato, trouxe as medicações que a gente usa hoje mais frequentemente são esses estudos aí de 2001 e 2003, que discute a antraciclina e o taxano, que vocês conhecem a doxorubicina e o paclitaxel mais frequentemente a gente usa. Mas não são só essas. Primeiro, falando da origem da antraciclina, as antraciclinas, ela é uma quimioterapia que ela veio de uma bactéria. Inclusive, existe até a expressão antibiótico antineoplásico, porque ela poderia ter vindo dessa forma, de um agente que o alvo é uma outra célula viva, né? E outros exemplos de antraciclinas, além da doxorubicina, tem a epirubicina e a daunorubicina. A epirubicina a gente também usa com câncer de mama. Daunorubicina, eu acredito que só se vocês já trabalharam com hematologia, vocês não teriam visto antes. E os taxanos, eu gosto muito dessa história dos taxanos, porque a gente, às vezes, tem algumas experiências. Eu não esqueço uma paciente que teve comigo uma vez, que falou que ela não queria fazer quimioterapia de jeito nenhum, porque ela não se dava bem com medicamentos e químicos. Eu falei, mas eu vou te dar uma que é extrato de planta. E ela se convenceu rápido, mas é a história dos taxanos, né? Quando eles começaram a ser isolados lá em 71, foi por causa da casca do tronco do teixo do Pacífico taxus, que é o nome da conífera, do pinheiro que tem lá. E só tinha nesse pedacinho ali do planeta, né? Então ela quase foi extinta. Que todo mundo foi lá pegar um pedaço da árvore, só que eles conseguiram sintetizar isso em laboratório, né, para conseguirmos ter mais volumes de taxanos. Então, os mais conhecidos aí, o paclitaxel, o docetaxel. Aí, só de exemplo, esse é o estudo NSABP 23, a gente acaba lembrando dessas coisas de tanto repetir, mas é o estudo que mostrou aí o benefício da antraciclina, era um estudo complexo, cheio de braço, e que tentou trazer esse resultado primeiro em sobrevida livre de recidiva, que é uma coisa que a gente estava discutindo, se é o que a gente acha mais válido ou não. E aqui, os gráficos que mostram esses resultados, vocês veem que, apesar de ele ser positivo, ele é pequeno, as diferenças. Aí começam a ficar mais, vamos dizer assim, as diferenças entre escolher fazer esse tratamento ou não começa a ficar pequeno. Às vezes, no consultório, uma paciente com uma doença mais inicial, só por você conhecer um pouco a história e entender o tamanho dessas dimensões, uma paciente que tem muitos outros problemas de saúde, que tem outras dificuldades, você pensa, puxa, o benefício vai ser pequeno, ela pode acabar tendo uma história que leve ela a outras complicações relacionadas a outras doenças. Será que vale a pena ganhar esse tiquinho de linha? Isso eu estou dando só como exemplo. É muito difícil a gente dizer que não com um resultado desse, porque ele é estatisticamente positivo, mas a gente ter dimensão do quanto que ganha é muito interessante. Falar, se alguém ficou sem tomar a quimioterapia por qualquer razão na vida, mas o grupo que não tomou daquele jeito não era tão ruim. Dá para aceitar. Isso é interessante de ter na cabeça. E esse a respeito dos taxanos. Esse foi um estudo ainda mais complicado, porque eles inventaram de fazer uma pré-fase que tentou antes dividir as doses de doxorubicina. Hoje em dia a gente usa doxorubicina 60 mg por quadrado. Nesse estudo eles fizeram um braço 60, um de 75 e um de 90.
Vocês imaginam? Pois é, com 60 a gente já tem o que tem. E aí o primeiro resultado é que fazer mais dose de antraciclina não fez diferença. Então, mantém-se 60 porque ninguém ganhou mais fazendo mais. E isso também é uma coisa legal de saber, porque às vezes você te pergunta, mas se eu fizer mais dose? Né? Eu falo assim, sobrou um tiquinho na bolsa. Não tem uns negócios assim? E aí a gente começa a entender assim, se isso faz tanta diferença ou não. Mas na parte que fez a avaliação de acrescentar o paclitaxel ou não, fez diferença e teve uma redução importante dos riscos. Então, esse estudo acabou trazendo para a gente a possibilidade de acrescentar os taxanos aí nesse finalzinho aqui da reta. Mas aí, para a gente poder seguir no tempo, juntou-se todos os estudos, tentou entender tudo que já tinha feito de pesquisa até então, lá em 2005, e tentou confirmar se tinha mesmo esses benefícios. E mostrou que a antraciclina tinha mesmo esses benefícios em cima do CMF, que é o que a gente já usava, independente dos outros critérios, se a paciente era jovem ou mais idosa, se ela era hormonal positiva ou negativa, se tinha axila positiva ou negativa. Então, a gente vê doxorubicina sendo usado de uma forma mais geral, principalmente por causa disso. A gente tentou entender em todos os cenários e deu certo. Na sequência, teve uma outra meta-análise, em 2015, que tentou fazer essa diferença, fazer um segmento mais longo, de 10 anos, para tentar entender o tamanho desses benefícios, e mostrou para a gente o benefício da gente fazer a dose densa, que é uma coisa que a gente ainda não faz no SUS, que é a gente mudar o intervalo das quimioterapias para um intervalo menor. Isso foi mais interessante do que aumentar a dose. Passado um tempo, em 2017, aí a gente teve a primeira publicação de algo que foi novo em mama. Até então, a gente fazia todo o conjunto de quimioterapia e operava, ou a gente fazia cirurgia e depois fazia todo o conjunto de quimioterapia. E aí, em 2017, teve essa publicação do GreatX, que alguns de vocês já conhecem, que as pacientes que fazem a quimioterapia operam, mas ainda sobrou doença residual, depois faz a capecitabina depois, que é a quimioterapia em comprimido. Teve benefício. Depois de muito tempo, a gente viu as curvas se abrirem de novo, a gente tem um ganho mais expressivo. E esse estudo, só para fazer um comentário, um dos autores que aparece no título é brasileiro, e aí o Brasil já começa a aparecer nas principais publicações. Isso é legal. Em relação a como é que a gente vai escolher, então, que paciente que vai fazer quimioterapia ou não. A Ana comentou um pouco disso, né, a respeito das ferramentas genômicas, da gente fazer a divisão dos estadiamentos. Mas o interessante é a gente entender o que seria, nessas avaliações, o que seria o fator prognóstico e o que seria o fator preditivo de resposta. Quer dizer, o fator prognóstico é aquele que vai ajudar a gente a dizer se aquelas características vão bem na paciente, se ela vai ter uma história boa e se vai dar certo no final das contas. E o fator preditivo, ele prediz a respeito do tratamento, ele aponta se aquele tratamento faria função ou efeito ou não. Vou dar um exemplo assim, bem óbvio, assim, o receptor hormonal, e aí você usa um comprimido, um anti-hormonal, como o tamoxifeno ou o anastrozol. Se o paciente não tem receptor hormonal, a gente já viu que não vai dar certo. Essa tabela, ela tenta listar aí os principais fatores prognósticos e preditivos, e se eles são prognósticos ou preditivos. São várias coisas que a gente vê na hora que a gente vai fazer o diagnóstico da paciente. Então, em relação ao tamanho, as características anatômicas, o tamanho dele, se tem ou não presença de linfonodos, quantos, em que nível. Em relação às características biológicas, o tipo histológico, o grau histológico. Acho que isso não é um foco assim, para decorar e saber, mas tanto nós fazemos isso o dia inteiro, a gente acaba sabendo. Se vocês me perguntarem algumas características dessas de outros tumores, igual estômago, eu nunca vou lembrar. As calculadoras a Ana mostrou para vocês, então, na verdade, existia antes o adjuvante online, não sei se eles ainda vão reativar, mas ele está fora do ar já tem um tempo, e às vezes a gente até usa o Predict, assim, no consultório, para dar de exemplo para o paciente, para tentar mostrar a dimensão do benefício. Essas calculadoras são pela internet, a gente entra no site, coloca as características, tamanho, etc., né?
E aí ele vai mostrar para a gente, ó, o tratamento com a cirurgia dá essa chance de cura em tanto tempo. Se você adicionar quimioterapia, melhora isso. Se você adicionar radioterapia, melhora mais isso. E aí, você mostrando isso para a paciente, ela consegue ter dimensão se aquilo está ajudando ou não ela. Tem um detalhe. O Predict, ele é um banco de dados feito de forma retrospectiva com as pacientes da Inglaterra. Então, a gente pensa assim, será que é aplicável para a nossa realidade? Será que o nosso componente genético populacional é igual ao do pessoal de lá, em 100%? É difícil, nem aqui dentro é. Né? A gente vê regiões que podem ser diferentes. Então, a gente pode extrapolar essa ideia e entender que não é sempre assim, aqueles valores que a gente for encontrar. E a Ana também comentou já das assinaturas genômicas. Eu quis deixar só uma principal frase sobre eles, mas, assim, cada um deles tem um estudo, então tem a referência. No caso de risco de recorrência com base em subtipos moleculares, existe o teste Prosigna, que foi avaliado pelo estudo PAN50, ou PAN50. Já a paciente que ela pode ser curada ou não pela cirurgia, precisar de quimioterapia, existe esse teste que chama MamaPrint, que ele está publicado no estudo MINDACT, ou MINDACT. A gente pode falar do jeito que a gente quiser, se a gente quiser falar em português, do jeito que é só. E um último teste na paciente que é hormonal positiva, e também a pergunta quem seria curada só pela cirurgia somada à hormonoterapia e não precisaria de quimioterapia. O teste é o Oncotype, e o estudo que fez essas avaliações é o TAILORx. Passando agora para o HER2, eu acho essa imagem super interessante, e até então eu usava essa imagem conforme eu recebia as aulas de outros colegas. E todo mundo usava uma referência mais atual, de 2014. E aí eu consegui achar que essa primeira vez que usaram essa imagem foi num artigo em 2007. O HER2, então, ele é dessa família aí do HER. Então, existe o HER1, o HER3, o HER4. Na hora que junta uma com a outra, ali, olha, bem aqui, a hora que junta uma com a outra, eles mandam um sinal para o centro da célula, mandando a célula se duplicar. A paciente que tem o HER2 hiperexpresso, que tem muito do HER2, esse sinal fica hiperativado. E aí a célula fica se multiplicando demais da conta. Então, se a gente conseguisse bloquear isso, talvez a gente conseguisse matar a célula que tem o HER hiperexpresso. E aí o primeiro estudo que discutiu a respeito de um tratamento anti-HER foi esse estudo aqui, que em 2005 publicou uma redução de 52% de recorrência e ganho de sobrevida global de 33%. É um ganho numérico muito grande. E na época em que ele foi publicado, isso foi um baque, foi, sabe, uma revolução. Todo mundo achou que se estava descobrindo o câncer, a cura do câncer. Em 2011, foi publicada uma atualização dele, que permitia um crossover até de 20% das pacientes, ainda assim mantinha benefício estatístico, só a cargo de saber. E aí eu fiz aqui, para a gente tentar resumir a história do HER, um monte de perguntas. E eu vou tentar ir respondendo elas, mas para a gente entender como é que a gente vai responder elas, eu pus aqui só para a gente lembrar o que seriam os estudos. E como é que a gente chama os estudos? E por que a gente chama os estudos assim? Eles vão aparecer nos títulos, igual o estudo ERA, o FAIR, o estudo Persephone, o estudo ALTO, o estudo Affinity, o estudo NeoSphere e o estudo IFEMA. Ainda tem o estudo Caterine. Esses todos no cenário de doença curativa, para a gente curar as pacientes. Os metastáticos tem o Cleópatra, o Emília, o Teresa, o Mariane, o Bolero 3 e agora o Destiny Breast 03. Esses são os estudos todos com medicações anti-HER2. Aí ela fala assim, que está vivendo a revolução do HER2, eu acho que é por aí. Vamos tentando responder, então, aqui. Ó. No caso das pacientes que são HER2 positivas, que vão fazer, e eu acho que vários de vocês já estão percebendo isso, a gente continua usando a antraciclina, ou seja, a antraciclina é dispensável? Provavelmente ela é dispensável sim. Os dois estudos que fazem essa avaliação são esses dois que eu deixei escrito aqui. O CBRT, que eu falo o nome dele, é de 2011, e o TREND2, de 2018. O TREND2 ele é mais completo nesse aspecto. O trastuzumab, ele pode vir depois dos taxanos? Tanto faz. A gente pode fazer ele antes ou depois dos taxanos, não tem problema. Junto ou depois dos taxanos, não tem problema. E o estudo que falou isso para a gente é de 2011.
É trastuzumab por 1 ano ou por 2? Já teve alguém que testou fazer o trastuzumab por 2, que foi o estudo ERA, e mostrou que vale a pena manter por 1 ano. Mas a gente pode tentar fazer por 6 meses? A princípio, não, a gente vai manter por 1 ano, mas dá dúvida, porque esses 2 estudos, o FAIR e o Persephone, eles são quase iguais, mas eles decidiram escolher um valor de corte diferente, e aí um fala que é positivo, o outro fala que é negativo. Então, assim, se algum dia vocês verem uma paciente que parou o trastuzumab com 6 meses, 7, tranquilo, tem um estudo que diz que pode. A gente tem que colocar o pertuzumab, em geral, essa axila positiva. O que acontece na realidade é que a galera extrapola. Fala, o pertuzumab foi bom, então dá para todo mundo. Eu não faço isso às vezes, estou com medo. E se a gente for fazer um tratamento neoadjuvante da paciente que sobrou doença residual? Aí tem um estudo que é TERI, de 2019. As pacientes que têm doença metastática, qual que é a primeira linha hoje? Gente, isso vai mudar. Está aqui, mas vai mudar. Né? Acho que ano que vem, se a gente fizer essa aula de novo, é outra coisa. Mas é o Cleópatra de 2015. Para os tratamentos de segunda linha, eu deixei ainda escrito o TDM1 versus TDX2, Emília versus Dashbreast, mas oficialmente hoje a gente já usa o deruxtecan em segunda linha, que já está aprovado e é bem superior. Mas, em relação aos outros tratamentos anti-HER2 para as linhas subsequentes, eu nem coloquei nada escrito aqui, porque ia entrar um outro slide daquele cheio de artigo. Olha o tanto de remédio que tem, além do trastuzumab e do pertuzumab. Margetuximab, o trastuzumab etancino, que é o TDM1, o trastuzumab deruxtecan, que é o DDXD, e ainda tem as pequenas moléculas, a tucatinib, neratinib, lapatinib, que a gente até usa até pouco lá na clínica, mas é porque são bastante tóxicos e tudo. Se a gente lembrar daquele primeiro desenho, esse segundo é super legal porque ele mostra onde cada uma delas age, no meio daquela cascata que tenta acionar a célula para se duplicar. Na hormonoterapia, começou lá no século XIX, tirando o ovário das pacientes. Quando se fazia isso, observava que o tumor de mama diminuía bastante. Mas, medicamentosamente, veio com o clomifeno em 1950. E, em 1960, a gente teve o início da história do tamoxifeno. E, em 1963, a gente teve a publicação dele em forma de dados clínicos. Em 1971, então, a gente teve a aprovação do tamoxifeno para uso nos Estados Unidos, no caso da paciente com doença metastática. Você vê que também não é uma coisa tão antiga, ele é, de certa forma, recente. E essa é a cara do comprimidinho primeiro. Em 96, em 98, a gente já começou a ver, 96, 98 e 2000, a gente começou a ver os que a gente chama de inibidores de aromatase, com uma sequência de estudos em que a gente conseguia entender outra forma de tratar o paciente com um bloqueio hormonal sem necessariamente agir diretamente no ovário. Então, a gente descreveu o anastrozol e o letrozol, o hexamestano, e em 2006 a gente teve o surgimento do fulvestranto, que é uma forma, vamos supor assim, para vocês entenderem onde ele agiria na célula, o fulvestranto ele seria mais parecido com o tamoxifeno. Só que o tamoxifeno ele bloqueia o receptor e o fulvestranto corta o receptor, vamos dizer assim, de uma forma bem grosseiramente dizendo. E os outros medicamentos, anastrozol e letrozol, não agem diretamente no receptor. Ele age em outra parte do corpo para não produzir estrogênio. Só agora, nos últimos anos mais recentes, 2016, 17, 18, é que a gente começou com os inibidores de ciclina, que tentou vencer a resistência hormonal. Ou seja, a paciente que estava usando um anti-hormônio, de repente a doença volta a crescer. E aí, como é que a gente faz para tentar burlar o mecanismo dentro da célula e fazer ele voltar a funcionar? Foram com essas medicações. Só uma pincelada sobre como que é um dos estudos que eu acho que é mais complexo em hormonoterapia, é esse soft test, não sei se vocês já ouviram dizer disso, para a gente entender se vale a pena, por exemplo, para as pacientes com menos de 50 anos, fazer o bloqueio ovariano, né, com gozerelina, né, que é uma medicação que a gente usa muito para isso. Esse estudo tentou fazer isso. Na verdade, é uma combinação de 2 estudos, o estudo soft e o estudo teste. Então, só para vocês verem como que é, a soma dos 2 tinha quase 6.000 pacientes. Quando a gente pega só os braços que foram feitos no soft, então tem um braço com tamoxifeno,
um com tamoxifeno mais supressão ovariana e um outro com exemestano mais supressão ovariana. A primeira publicação dele fez só aquela relação ali, daqueles dois braços, e foi tentar avaliar para a gente se a supressão ovariana valia a pena ou não. E aí, depois, misturando os dois estudos, você junta todo mundo ali e tenta diferenciar se faz diferença usar tamoxifeno, se faz diferença usar exemestano, se faz diferença fazer ou não bloqueio ovariano. E o resultado, ele é positivo, mas ele é, de certa forma, pequeno. Se a gente for tentar dividir as pacientes, quanto mais jovem, quanto maior o risco, a gente vai vendo que essas curvas vão se distanciando e o benefício vai aumentando. Então, a gente põe assim um resultado geral, mas a gente pode entender o estudo pelos pedacinhos dele, separando as pacientes por cada um dos tipos delas. Então, tem umas pacientes que a gente recomenda fazer, outras a gente não recomenda, e é um pouco por causa disso, do tamanho dos ganhos. Já nessas medicações que a gente comentou que vencem a resistência hormonal, eu coloquei aqui em linha só os 3 principais estudos que começaram com essa história. Então, para apresentar o palbociclib, teve o estudo Paloma 2. Para apresentar o ribociclib, teve o estudo Mona Lisa 2, e depois teve uma atualização dele, por isso que tem 2 títulos ali. E depois, para apresentar o abemaciclib, teve o Monarch 3. Uma coisa que, quando eles foram lançados, chamava muita atenção, era o tamanho do benefício. Eu que gosto muito de estatística, você sabe. Se a gente for ver aqui o tamanho, nos números aqui, 0,58, 0,56, 0,54, eles eram muito parecidos. Então, a gente achava que essas 3 medicações pudessem ser muito semelhantes em termos de uso. Mais recente, só para vocês terem ideia que isso aconteceu e tal, se vocês um dia forem conversar com alguém, agora surgiram diferenças entre esses estudos. Teve um que teve ganho de sobrevida global e o outro não. E talvez essa diferença seja pelas pacientes que participaram. Tem estudo aqui que as pacientes só tinham metástase óssea e outros, não assim, de uma forma tão cartesiana, tão exagerada, mas outros tinham pacientes com mais doenças viscerais, doença no pulmão, no fígado. Então, talvez as pacientes com metástase óssea vão mesmo sobreviver mais tempo. E os estudos ganharam diferença aí. Sobre a imunoterapia. Às vezes é complicado a gente tentar entender como é a imunoterapia e a gente tenta explicar isso para o paciente. O que acontece? Aqui tem a representação de uma célula tumoral, no meio tem uma célula T e aqui na ponta tem essa célula dendrítica. Aqui está representada a comunicação molecular que acontece entre essas células. E o que acontece aqui? A célula tumoral, de uma forma bastante esperta, ela consegue fazer uma comunicação com a célula T e, por isso, passar informação para a célula dendrítica, de forma que o nosso sistema de defesa não acha que a célula tumoral é um problema. Então, o nosso sistema de defesa não ataca o câncer. Fica ali achando que está tudo bem. O que a imunoterapia fez? Avacalhou esse esquema da célula tumoral, bloqueou essa comunicação. Então, desperta o nosso sistema de defesa para chamar atenção contra a célula tumoral. É isso que a imunoterapia, teoricamente, faz. E qual que é o problema disso? Porque quando a gente desperta o nosso sistema de defesa, a gente pode atacar não só o tumor, mas a gente pode atacar outros órgãos do nosso sistema, do nosso corpo. É onde a gente tem as doenças autoimunes, né? Tiroidite, pneumonite, artrite, todas as ites. Só para a gente saber que existem então, esses estudos aqui na doença inicial, pelo menos 4 estudos mais relevantes, 2 deles mais significativamente positivos e 2 não. E isso é interessante, pessoal, em imunoterapia do câncer de mama, porque a imunoterapia dos outros tumores, melanoma, pulmão, foi assim um foguete, foi muito bom, porque as diferenças eram muito grandes e fazia uma rápida resposta para a sociedade científica. Então, as pessoas admitiram a imunoterapia muito rápido em outros tumores. Na mama, não. Na mama fica assim, tem estudo que é positivo, tem estudo que é negativo, os ganhos são desse tamanhozinho, correndo risco de efeito colateral. Então, a gente não tem aquela convicção absoluta de que está na hora de usar. Aqui no cenário metastático, esses 2 estudos, o estudo Impassion 130 e o Impassion 131, eles são, inclusive, eles tiveram respostas diferentes e não conseguiram definir com tanta clareza no começo para qual paciente a gente teria que usar.
Mas, no final das contas, ele mostrou em algum ponto alguma positividade. Talvez a gente não está sabendo escolher quem é a paciente correta para poder usar a imunoterapia. Mas esse é o 355. E esse estudo foi muito legal, porque esse daí eu participei dele, tive um monte de paciente nele. E o chato nele é porque eu vi os efeitos adversos acontecerem, sabe? Então, quando a gente acha que a imunoterapia é tranquila, porque não é efeito colateral igual de químio, não cai o cabelo, não dá vômito, até o dia que você recebe aquela doninha, você viu ela, João, uma vez? Eu não vou me lembrar do nome dela, lá no SESC, porque ela teve poliartrite, aumentou o vitiligo, psoríase, ela teve uma desidrose palmoplantar horrível, tiroidite e diabetes. A dona ficou péssima, tadinha. Mas ela achava ótimo porque ela estava viva. Ela vinha na consulta dizendo: eu estou muito feliz porque eu estou viva. Eu olhava assim e pensava: eu não sei se eu estaria. Bem, só para concluir, então, o câncer de mama é uma doença heterogênea. Eu acho que a gente ter essa ideia é muito importante. Quem está lidando com a saúde, chegava a paciente e falava: seu câncer não é igual da outra. É multimodal, então, multidisciplinar. A gente precisa sempre se reunir para discutir entre os colegas e ver se está seguindo o caminho certo. E quem que é a paciente que a gente está escolhendo para o tratamento, especialmente, eu acho que a pergunta que a gente tem que fazer é qual que é o impacto para ela. Porque, às vezes, a gente vai se basear só naqueles números lá do artigo e vai entender que o artigo é positivo, mas, no final das contas, é um tamanho de positividade desse tamanho para um efeito colateral muito grande. Isso tem que ser colocado na balança, não para o paciente decidir, mas na hora que a gente for discutir isso multidisciplinarmente e até mesmo pôr para o paciente, para ela ajudar a gente a decidir. Era isso. Muito bom, doutor Fabiano. Então, acho que você foi brilhante em resumir de uma forma simples para toda a equipe, né? A questão dos tratamentos e como é importante para a equipe multi ter essa visão.